Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter. Nesse vídeo aqui te contar sobre a polêmica entrevista do volante Fernando para o Bola da Vez da ESPN. Essa entrevista nem foi ao ar ainda. Ela vai neste sábado às 7h30 da noite nos canais ESPN. Mas 2 cortes já saíram para divulgar o conteúdo que tem no canal. E aí, claro que nós precisamos repercutir aqui neste vídeo, porque o Fernando, velho, deu uma informação extremamente relevante que tá toda a torcida colorada enlouquecida. Ele disse que por ele queria ficar, só queria se recuperar em Goiânia e depois voltava, podia jogar 10 a 12 partidas na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas a direção não quis assim e a partir daí, em comum acordo, os caras rescindiram. Vai dar pano pra manga. Mas eu vou te falar no final desse vídeo o que eu tenho quase que certeza que aconteceu, mas eu vou deixar para o final porque é um palpite, um sentimento, uma leitura do fato de quem está vivendo o clube o dia a dia, e aí você pode tirar sua conclusão ou não. Antes, vambora! Tem Clássico Grenal aqui, ó, já tá na tela do meu computador a partir de agora, tem Clássico Grenal neste domingo, eu já fiz uma aposta, já mostrei para todo mundo, ó, empate, botei 10 no empate, tá com ganho 32, por quê? Porque o empate tá pagando 3,2, tá? Eu acho que vai dar empate. O meu primeiro palpite vai ser esse, é maltratar a bola, embora Grenal, aquela coisa, pode surpreender e tudo mais. Mas eu tava aqui tentando fazer o seguinte, ó. Vitória do Inter, menos de 2,5 gols, Grenal normalmente não tem muita coisa. E a partir daí, cara, ambos times marcam? Não. Tem ganho aumentado, 10% de ganho aumentado, ó. O Inter ganha. Nós vamos ter menos de 2,5 gols, ou seja, não vai ter 3, tá? Tem 2, não tem o terceiro gol, tá? 2 gols no máximo, tá bom, tá? E ainda não tem ambos marcam, só o Inter vai marcar, portanto, nessa aqui, porque o Inter ganha, essa é a aposta da vez. Vou botar 5 para sair com 17,65 já no ganho aumentado da KTO, porque 3,53 eu tenho 10% aí de melhoria na minha odd. Mas vou ser bem sincero pra vocês, tá? Não tenho nenhuma convicção no que eu acabei de jogar, porque pra mim, cara, olha, vai ser -1 a -1 nesse Clássico Grenal. Se tu quiser fazer a mesma coisa pra brincar, pra te divertir, sabendo que é entretenimento e tudo mais, na descrição no primeiro comentário vai ter o link personalizado da KTO. Site para maiores de 18 anos e pra quem tem juízo nessa cabeça, beleza? Gente, o Fernando deu entrevista pro Bola da Vez da ESPN, que nem foi ao ar, mas vai repercutir. Eu não posso colocar o conteúdo aqui no ar, é dos caras, mas eu posso dizer. O Fernando disse que a direção do Inter se precipitou na sua liberação. Esse foi o termo, tá? Ele falou que ele gostaria de continuar se recuperando em Goiânia, com tranquilidade, mas a direção não achou isso viável para o clube. E que a partir disso, da não liberação da diretoria do Inter, da sua recuperação em Goiânia, eles chegaram a um acordo para rescindir o seu contrato. O jogador disse que a sua recuperação no Inter era tratada de 4 a 6 meses. Mas ele acredita que daqui a um mês, já estará à disposição, que na metade de outubro vai estar apto para jogar, que poderia, caso estivesse se recuperando em Goiânia, voltar daqui a um mês para Porto Alegre e aí fazer de 10 a 12 partidas na temporada. E aí ele falou, olha, eu acho que seria muito bom o Inter ter esperado um pouco mais, mas foi tudo muito rápido. Ele imaginou que o clube tivesse um pouco mais de paciência com ele, que deixaria ele estar em Goiânia se recuperando. E aí o Fernando disse, olha, foi bom, pra mim foi bom, porque eu tô com a minha família, vamos ver se pro Inter vai ser. Essa parte, o Fernando é um cidadão extremamente educado, mas soa como que um desafio, olha, pra mim, beleza, e pro clube, é quase que jogar a situação do clube. Mas ele lamentou, dizendo que foi uma pena, que ele estava muito feliz aqui no Inter, estava jogando uma bola muito boa, segundo ele, teve uma conexão com a torcida e tudo mais. E falou, dizendo que queria jogar mais aqui no Inter. Bom, vamos lá. A declaração ela saiu como uma bomba. Só que ela tem alguns fatores importantes. Primeiro, tem duas chamadas que estão sendo muito confundidas. Isso gerou até uma nota do assessor de imprensa do Fernando dizendo, olha, algumas declarações foram tiradas de contexto. E eu já explico aqui. A primeira questão é,
O Fernando deu a declaração sobre o Inter e a ESPN soltou este corte dele falando que vai estar no Bola da Vez para chamar todo mundo para assistir no sábado às 7h30 da noite, na ESPN e tudo mais. Você pode assistir lá, principalmente se for colorado e tudo mais. E a outra questão, a outra chamada, além dessa, tem uma segunda em que ele fala sobre os dirigentes, os jogadores não contrariarem dirigentes no futebol brasileiro, porque o jogador pode sofrer consequências. Mas essa é uma outra declaração. Muita gente pegou e confundiu dizendo, olha, o Fernando inclusive disse que não queria permanecer, mas que não contrariou o dirigente porque poderia ser até prejudicado. Não, isso é uma segunda coisa, esse é um segundo corte. É normal, quando tu faz uma entrevista de bola da vez, 1 hora, 2 horas, tu pega e faz cortes até para chamar, para trazer a audiência. O que importa aqui pra gente é, a assessoria diz que em nota, passou uma nota para a imprensa, o jogador não vai se manifestar mais sobre a saída, essa é a situação, que a saída foi em comum acordo e respeitosa entre as partes, ele precisava estar perto da sua família para se recuperar mentalmente, clinicamente, e tá tudo certo. E que inclusive agora ele tá passando por um processo de perder um sobrinho, ele tá até enlutado, tá vivendo o luto, tá cuidando da família e tá por lá para esta situação. Então nós não teremos mais alguma declaração do Fernando. Tudo que nós temos é o que o Fernando disse para a ESPN e está bem explicado que ele achou a saída precipitada, que por ele era só o seguinte, ficava em Goiânia, depois voltava. Aqui, fiz até um roteirinho para não errar, mas basicamente, eu sei a morte do que aconteceu. Agora, informação foi tudo que veio antes desse vídeo. A partir de agora, é quase que uma informação, tá? Porque é uma leitura minha do fato, mas cara, assim ó, pô, se eu pudesse na KTO agora eu fichava que eu vou cravar. Primeiro, o Fernando tava com muita moral aqui, e ele sabia disso. Ele sabia disso. E a direção também sabia disso. Depois do Gauchão, o Inter procurou o Fernando para renovar e ele disse, cara, eu tô pensando em aposentar, falando mais pra frente. O que é normal, o que é bem normal. Quando teve a lesão e o Fernando pediu para ficar em Goiânia, os dirigentes acharam, cara, ele vai aposentar, essa lesão de 4 a 6 meses, e no fim ele vai voltar antes, o cara já tá correndo, já postou foto recentemente correndo. O Inter pensou, ele vai voltar, ele vai aposentar. O que o jogador pediu? Ele só queria ficar em Goiânia, queria ficar perto da família. Jogou 1000 anos fora na Europa, queria ficar perto dos familiares. E o que ele pensou? Cara, eu vou pedir, eles vão deixar. Ah, não deixaram? O Fernando, eu vou usar o termo aqui, meteu o louco. Ele chegou, com certeza ele deu um, ó Inter, se tu não quiser, eu vou rescindir. Então eu prefiro rescindir o contrato, abro mão de tudo, vou embora, me recupero aqui, o ano que vem jogo em algum outro clube. E o Inter pensou, cara, esse cara não joga mais esse ano. Ele vai aposentar. O cara tá me propondo uma rescisão, vou aceitar. E o Inter aceitou, porque achou que ele ia aposentar. E o jogador ficou surpreso, mas como já tinha proposto, não tinha o que fazer, chegou e disse, tá bom, Inter, então vamos lá. Achou que os caras não iam perder, mas deu all-in, o Inter ficou com o win e aí, né, não tem o que fazer. O Inter ficou com all, na verdade, né? Eu não sei se eu consegui entender. O jogador queria só ficar em Goiânia, o Inter achou que ele ia aposentar, o jogador achou que ameaçando rescindir o contrato, o Inter ia segurar ele. O Inter não segurou porque achou que, esse cara vai aposentar mesmo, pelo menos eu libero um salário, já que ele tá fazendo isso, fica bom pra todo mundo. Pois é, não foi o bom pra todo mundo. Claramente agora vem o Fernando dizendo que o Inter se precipitou nessa história toda. Enfim, erro de comunicação no mínimo das duas partes aí, é 50-50 para cada um. Mas essa é a minha visão do fato, tá? Deixo bem claro isso. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.